Recebendo aqui a doutora Adriana Faria, médica psiquiatra, e meu grande irmão, parceiro, doutor Eduardo Mendonça, médico anestesiologista, faz parte da nossa equipe, como todos vocês já sabem. E o assunto de hoje é um assunto muito comum e frequente aqui nas nossas redes sociais, que é o medo, né? A dificuldade que muitas pacientes têm em realizar o seu sonho, quando esse sonho é uma cirurgia plástica. Um dos maiores problemas que a gente encontra é o medo. Adriana, por que disso? Então, eu acho, amigo, que a gente tem que entender primeiro o que é o medo, né? O medo é uma reação normal do organismo frente a um estímulo diferente. Alguma coisa que você vai encarar, que você não é acostumado, que você não espera. Então, e muitas vezes alguma coisa que você tem uma crença negativa, que você tem medo e ansiedade frente àquele estímulo. Então, eu acho que o medo, deixar que paralise os nossos sonhos é muito ruim, principalmente quando é um medo infundado, quando é um medo sem motivo. E eu vejo que grande parte das mulheres, elas têm muito medo da cirurgia em si, mas da parte da anestesia. Tem muita vontade de colher o resultado, faz muito bem para a autoestima, muito bem para a vida da mulher em todos os sentidos, mas paralisa pelo medo até mesmo da anestesia. O que você acha, Du? O que a gente pode falar assim em termos de anestesia, que a gente pode ajudar? Esse é um medo histórico, né, Eduardo? De Sim. quando é? Desde sempre você tem medo da anestesia. Por que disso? Adriana, Ademar, você resumiu muito bem. Para mim, o ser humano, ele tem medo daquilo que ele desconhece. Né? A gente normalmente você tem medo daquilo que você desconhece, porque aquilo que você conhece que te faz mal, você evita mesmo e pronto. Agora, aquilo que você desconhece, ele gera uma preocupação maior. E ao longo do tempo, o anestesista, né, ele ficou muito escondido dentro do centro cirúrgico. Então, o que aconteceu? Você ia fazer uma cirurgia, você não sabia nem se o seu anestesista era homem, se era mulher, se ele era branco, se ele era preto. Você não tinha ideia de quem que era. E, às vezes você só conhecia ali na hora e depois nunca mais você via também. Então, se você tivesse alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, você não achava. Você ia perguntar para quem? Para o cirurgião. Então, e às vezes a sua dúvida, o cirurgião também não sabia. Doutor, meu cabelo está caindo demais. Adriana, é da anestesia. Então, uma série de fatores que vieram ao longo do tempo. Doutor, depois daquela anestesia na coluna, minha coluna ficou doente para sempre. Não, é da anestesia. Então, o que o cirurgião fazia? Aquilo que ele também desconhecia, ele botava a culpa na anestesia. Até porque o anestesista não ia aparecer para explicar para a paciente. Né? Então, ao longo do tempo, o anestesista ele ficou muito escondido ali. E de um tempo para cá, né, a gente começou a enxergar o paciente de uma forma holística. Você tem que entender o que aquele paciente quer. Então, primeiramente, você tem que ter um primeiro contato com ele, né? Saber qual que é o anseio, o que ele deseja, quais são os medos, né? Fazer uma consulta pré-anestésica bem feita, orientar em relação às técnicas anestésicas. A contraindicação absoluta de qualquer anestesia é a negativa do paciente. Às vezes eu vou te sugerir, Adriana, para essa cirurgia nós vamos fazer anestesia geral. Eduardo, não quero. Se existir uma possibilidade de fazer com outra técnica, que não te coloque em risco exacerbado, nós vamos fazer outra técnica, porque a sua vontade é soberana. Então, primeiramente, você tem que conhecer o paciente. Na verdade, ele tem que te conhecer. Nesse momento, já começa a criar uma confiança. O paciente começa a te conhecer, ele já sabe o que vai acontecer, né? Então, muda tudo, Adriano. Então, você conhecendo o paciente, preparando o paciente para a cirurgia e depois tendo o feedback do paciente também. O paciente ele tem que ter o seu contato. Justamente por isso. Doutor, eu fiquei com dúvida, alguma coisa assim assado. Pergunta para quem é o dono do problema. De fato, pode esclarecer. Né? Então, com isso, a gente consegue sanar uma série de dúvidas, consegue derrubar um monte de mitos que antes estavam nas costas do anestesista, que não tem nada a ver, na verdade, mas ficava porque o anestesista ele ficava escondido dentro do centro cirúrgico. Então, hoje nós saímos do centro cirúrgico, né? O paciente tem que te ver, ele tem que te conhecer. Se você vai fazer um procedimento com a Ademar,
você tem que conhecer o Ademar, né? E o anestesista que vai cuidar de você durante a cirurgia, a parte mais importante do procedimento, como é que você não conhece ele, né? Então, assim, isso gera realmente, essa questão do medo é justificável. Então, não é assim, é à toa. Não, não é à toa. Então, os pacientes vieram ao longo do tempo com aquela imagem assim, nossa, e o anestesista? Quem que é o anestesista? A gente não sabe, né? Eu não sei, se eu perguntar para minha mãe quem foi o anestesista que fez a anestesia da minha cesárea, ela não sabe, mas o obstetra ela sabe, né? Então, essas questões, elas estão muito intrigadas justamente pelo desconhecimento. É engraçado você falar isso, Du, porque um dos tratamentos do medo exagerado, que é a fobia, é justamente o conhecimento. Exato. Então, quando o paciente tem medo de voar, como é que você vai tratar esse paciente? Uma das formas de tratar é você mostrar números racionais para o paciente. Que se ele pega um carro para andar 2 quarteirões, ele está correndo um risco relativo e absoluto muito maior do que ele pegar um voo daqui para o Japão. Então, eu acho que quando a gente desmistifica a anestesia e quando a gente, inclusive, apresenta, acho que o podcast pode servir muito para isso, para a gente apresentar até dados, porque quantas anestesias são feitas, né, a cada segundo em Goiânia, não vou nem falar fora, e quantas complicações a gente vê. Eu acho que a gente passa, sei lá, 5 anos, 10 anos, sem escutar uma complicação na mídia de uma anestesia em Goiânia. Muito baixo. Então, quer dizer, uma coisa relativamente muito baixa. Melhorando eu isso. costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, eu não gosto de paciente que não tem medo, né? Então, eu acho que o medo, numa certa dosagem, ele é importantíssimo para o sucesso de uma cirurgia. Porque aquela paciente que tem algum grau de medo, ela vai ter uma responsabilidade com aquela atitude muito maior. Né? Se a gente não tem medo de sofrer um acidente de trânsito, a gente não vai usar cinto de segurança, não vai buscar carros que tragam para a gente segurança, não vai respeitar leis de trânsito, né? Porque a gente não tem o medo desse acidente. Então, eu acho o medo importante. A questão é a dosagem desse medo. E a gente já falou um pouco aqui da parte da anestesia, que realmente é o maior medo das pacientes quando ela se propõe a realizar um tratamento cirúrgico, seja ele qual for. Mas eu acho que tem um medo muito importante também, que é o medo do novo, mas o medo do novo não da cirurgia, mas da nova pessoa que pode surgir dali. Né? Porque tem muita gente assim acomodada no seu personagem. Né? E quando a gente propõe para algumas pessoas uma transformação de vida mesmo, não só uma transformação estética, mas uma transformação assim, em todos os sentidos da vida, um empoderamento maior, uma transformação no relacionamento, né? Uma melhora de autoestima, melhora no desempenho sexual, esportivo, no trabalho, em tudo isso, às vezes isso gera algum medo em algumas pacientes. Então, eu procuro sempre a orientar os meus pacientes, Adriana, a não comentarem com vizinhos e amigos que desejam fazer uma cirurgia plástica, porque eu acho que eles fomentam demais esse medo. Né? Eles colocam muita coisa na cabeça do paciente, transformam esse medo, eles potencializam muito esse medo. Até porque a paciente ela está em contato direto com você. Então, com ela, você consegue desmistificar. Né? Agora, a vizinha, a prima, a irmã, etc., você não conversou com elas. Então, para elas, aquilo está na cabeça dela. Ó, isso é perigoso. Né? Ela não sabe qual que é a estatística. A gente falando de números, Adriana, hoje, a incidência de um evento cardiovascular grave, né? Que seria uma complicação grave, ela é infinitamente pequena em um paciente rígido. Aquele paciente que não tem nenhum tipo de doença, nenhuma comorbidade, ou que tenha, mas está compensado, que está tratado. A gente fala em menos de 0,1%. E detalhe... Realmente a chance de você... Aquele velho ditado. A chance de você morrer de um avião caindo é muito maior do que você morrer em uma anestesia, em uma cirurgia eletiva, né? Sendo você uma paciente saudável. E eu ia falar justamente isso, né? Que um procedimento estético, ele só é realizado eletivamente. Então, é uma coisa que é preparada. Lembrando que o doutor Eduardo acabou de falar, que, na minha opinião, faltou alguns pequenos detalhes, desde que assistida por um profissional experiente e capacitado, né?
e que esse procedimento esteja ocorrendo em um local onde ofereça a esses profissionais totais condições para que essa cirurgia e anestesia sejam ocorridas aí na máxima seguora, né? Mas eu tô partindo do pressuposto que a cirurgia é realizada com a equipe de vocês. Claro. É. Eu vou resumir essa história, Adriana. Eu sempre digo, quem já foi minha paciente, inclusive né? eu. Não vou ser antiético, vou falar de você. Mas enfim, eu sempre friso isso no final das minhas consultas. Não sei nem se a minha terminologia está correta. Eu peço para os pacientes o seguinte: você vai diferenciar o medo da ansiedade. O medo eu aceito quando você vem até mim. Então, só que depois que a gente conversou, depois que você fez todos os exames perioperatórios, depois que o doutor Ademar já te avaliou, depois que você já passou pela consulta pré-anestésica e depois que você escolheu um hospital de qualidade, ou seja, mais do que isso, só lá de cima. Não tem jeito, né? Uma avaliação bem feita, profissionais bem feitos e um local capacitado, acabou. É isso e ponto, né? Então, agora, a ansiedade é diferente. É como você comparar, Adriana, você está numa avenida e aí você sabe, na Avenida 85, por exemplo. Você vai atravessar a Avenida 85, você já sabe que ela é uma avenida muito movimentada, né? E você vai parar na calçada, olhar para a esquerda, olhar para a direita, e no momento certo você vai atravessar. Sabendo já previamente que ela é uma avenida muito movimentada, você vai ter aquela ansiedade de vou, não vou, mesmo olhando, né? Agora, se você fechar o olho e partir, você pode ter medo. Isso é o medo. Então eu sempre digo para os pacientes, se você está fazendo tudo da forma correta, né, da forma que o seu cirurgião te orientou, da forma que eu orientei com os exames, o local adequado, você não tem que ter medo. Agora, a ansiedade, essa só vai passar depois do pré-anestésico. Porque é normal, né? É desconhecido. Frente você a uma coisa faz... diferente, Exatamente. frente a sair da sua rotina, que seja sair da sua rotina. Eu Sim. tenho pacientes que às vezes vão mudar a rotina. E como o doutor Ademar falou, você vai passar por um procedimento, você vai mudar a sua rotina um tempo, que seja. Com a mudança de rotina gera uma ansiedade. Sim. E isso que você falou, Du, é muito importante. Quer dizer que a ansiedade em si, ela é benéfica. Exato. Ela é benéfica, inclusive, para a nossa sobrevivência. Então, o que me faz tomar um cuidado maior? Que eu tomar acho que é as o melhores decisões. Que o Ademar falou também, que ele acha importante um pouco de medo, no sentido de que o paciente vai trazer uma segurança para si, se ele for cuidadoso. Eu digo isso até no pós-operatório, porque às vezes quando você não tem medo de nada, você até não vai seguir ali as recomendações e às vezes do pós-operatório. Você omite informações que são importantes, você não tem medo. Né? Não vai acontecer nada, então eu vou falar só... Exato. Né? Tem gente que omite, né, com medo da gente cancelar a cirurgia. Exatamente. Então, finalizando, Adriano, o que eu penso, que eu sempre falo para os pacientes, medo você tem de fazer uma coisa errada. Você quer operar lá no hospital, na Biboca, você tem que ficar com medo. Vai aumentar a chance de você morrer. Você quer fazer um procedimento com um profissional não médico, com um cirurgião que não é capacitado. Isso. Não, até não médico. Sim, até não médico. Você tem que ter medo, porque você tá aumentando as suas chances de morrer. Né? Ou de dar errado, ou de ficar feio. Sim. Agora, se tá tudo certo, você fez da maneira correta, não tem que ter medo. E tentar controlar ao máximo a ansiedade. Então, pra gente finalizar aqui esse bate-papo sobre o medo, né? Então, primeiro perguntar para Adriana. Adriana, como que a gente pode, né, até para explicar para quem está nos assistindo, reconhecer essa ansiedade quando ela é natural, normal, e quando ela é uma ansiedade patológica, que eu preciso de repente até procurar um profissional antes de tomar a decisão por uma transformação como essa? Amiga, essa pergunta é muito importante. Eu acho assim, que uma paciente que ela é previamente rígida, ou seja, uma paciente saudável, que não tem histórico de problemas psiquiátricos, essa paciente procura uma cirurgia plástica, ela provavelmente não tem nada. E quando ela vai ficar mais ansiosa, mais preocupada, é dentro do normal. Uma ansiedade considerada patológica, ou seja, uma ansiedade doença, que a gente vai precisar de um tratamento com um psiquiatra, provavelmente esse paciente já deu algum indício antes e ele vai observar grandes prejuízos. Quando eu digo grandes prejuízos, assim, começa a afetar o sono, começa a afetar
o apetite, começa a afetar a sua capacidade de trabalhar, a sua capacidade de concentração. E esse paciente, muitas vezes, ele vai atribuir isso à cirurgia, mas se ele for realmente se analisar, ele vai perceber que em outros eventos da vida dele, ele já se sentia assim antes. Agora, marquei minha cirurgia e, de repente, estou um pouco mais ansiosa, ela vai acontecer daqui 2, 3 dias, Tudo e eu bem estou um pouco preocupada. Um ansiolíticozinho antes disso, ou não? Eu acho que se for necessário uma medicação, em caso extremo, até o próprio profissional anestesiologista já é um grande algumas vezes. farmacologista, né? Ele estuda farmacologia muito a fundo, então ele mesmo é capaz de prescrever alguma coisa num caso de necessidade para o paciente. Assim como eu acho importante também, estava falando com colegas esses dias, da gente cuidar do sono, gente, das pacientes. Porque em pós-operatório, o sono do paciente, enfim, fica muito prejudicado. E não dormir é muito ruim. Aí aumenta muito a ansiedade. Então, às vezes, você ajudar aquele paciente a dormir com remédio seguro nos dias anteriores e nos dias posteriores, ali logo, eu acho muito importante para a qualidade até da recuperação do seu paciente. Perfeito essa dica aí. Agora, Eduardo, conta pra gente um pouco, claro, não pra mim, mas pra quem tá nos assistindo aí, como que a nossa equipe tem trabalhado, né? Você tem trabalhado, manejado esse paciente que chega ao hospital naquele momento ainda com muita ansiedade, né? Com muito receio em entrar na sala de cirurgia. Então, conta um pouco pra gente, até para que as pessoas entendam aí a nossa rotina lá. Demar, então, aquilo que eu tinha citado no início, quando o anestesista saiu de dentro do centro cirúrgico, facilitou muito a nossa vida, né? Então, a primeira coisa, na consulta pré-anestésica, a gente já vai identificar esse paciente. Aquele paciente que já é diagnosticado, que tem um transtorno de ansiedade generalizado, ou uma depressão, alguma coisa assim, que já vem medicado, o que eu faço? Eu otimizo a medicação, porque normalmente o paciente ele tem uma tendência seguinte, ele vai operar, suspende todos os remédios. Né? Outro mito. É outro mito. Né? Então ele suspende todas as medicações. E isso pra gente é péssimo. Vem um paciente com um transtorno de ansiedade generalizado, 2, 3 dias antes, suspende. Então, vai fazer uma crise, né? Então, primeira coisa, aquele que já vem com diagnóstico, a gente mantém a medicação, otimiza o horário, juntamente com o jejum, né? Tem paciente que toma pela manhã, então você otimiza, libera para o paciente tomar um dedinho de água. Ótimo, esse paciente é mais fácil. Aquele paciente que às vezes ele já tem um diagnóstico, e a gente, mas ainda não foi apresentado a ele, né? Ele tem um diagnóstico, mas ainda não foi apresentado o diagnóstico dele. Quer dizer, ele Ou não seja, sabe. Ele não tem tratamento. Ele tem a doença, a ansiedade, mas ele ainda não sabe, né? Não está tratada. E é um caso extremo. Já aconteceu de eu passar já um ansiolítico 2, 3 dias antes da cirurgia. É comum isso? Não, né? Normalmente, com a consulta, com a conversa, o paciente ele já fica bem mais acessível, mais tranquilo e seguro. Só que aí tem um período crítico, que é o dia da cirurgia, a internação, o entrar no centro cirúrgico. Esse momento é crítico. Aquele paciente que tem uma ansiedade extrema, ele tende a piorar nesse momento. Então eu tenho uma rotina já de alguns anos, Adriano, de fazer um pré-anestésico, justamente para evitar esse momento crítico. Até o Ademar é impaciente, às vezes ele fala assim, não, Eduardo, vai demorar. Não, vai demorar não. Nós vamos fazer, vamos esperar um pouquinho. Por quê? Porque o paciente lá na frente, ele agradece muito. Doutor, não vi ninguém no centro cirúrgico, eu entrei, estava dormindo, foi fantástico. Ao passo que já aconteceu de eu ver paciente entrando no centro cirúrgico e fazer uma crise de choro, de querer desistir, de voltar para o quarto, né? Quando você não usa esses mecanismos, né? Então a gente faz isso, a gente otimiza a medicação, a gente pode até passar uma medicação, conscientiza o paciente do que ele vai fazer e no momento, na hora do vamos ver, a gente faz um pré-anestésico. Normalmente são benzodiazepínicos, né, que a gente usa muito. Então é importante o paciente entender, né, do que são remédios que fazem efeito imediato. Sim, então não é um remédio que você tem que estar tomando há vários dias para que ele faça efeito. Então existem remédios que você vai tomar antes de entrar no centro cirúrgico, que você vai ficar bem mais tranquilo. Muitas vezes você vai até dormir um soninho e você não vai ver o que vai estar acontecendo então, se assim for melhor para você. Exatamente. A gente usa benzodiazepínico e indutor do sono, que você conhece bem também, né? Então, essas medicações, elas são fantásticas. Assim, o ganho que o paciente tem, a experiência que o paciente vive, ela é outra. Aí eu vou abrir um parênteses agora, vou sair um pouco fora do assunto, mas eu acho interessante. Você já foi paciente, eu já fui paciente. Eu acho muito importante a gente já ter sido paciente.
você ter vivido o lado de lá. Essa experiência é fantástica, Adriana, porque pra gente que está ali no centro cirúrgico, todo dia, é muito rotineiro. Então, às vezes, aquele negócio ali, ele começa até a ficar banal, né? Então, você vê um paciente com medo, ansioso, nossa, não quero entrar no centro cirúrgico, estou com medo. Você fala assim, não, mas, pelo amor de Deus, não precisa de tudo. Eu já tive lá, né? Eu já fui fazer uma cirurgia e eu fiquei extremamente ansioso, ainda mais quando eu vi que não era um anestesista que eu achei que ia estar, era outro que eu não conhecia, e minha experiência não foi boa, foi péssima, inclusive, né? Então, o estar do outro lado, ele aumenta muito o campo visual da gente. Você passa a respeitar mais o paciente, você passa a dar mais valor àquilo que às vezes você achava que era desprezível. Eu acho isso muito importante, Du, porque assim, quando o Odemar me convidou para o podcast, uma das coisas que eu queria muito vir é porque vai muito mais do que estética, o que vocês fazem. Então, assim, é uma medicina holística, é uma medicina que cuida do paciente como um todo, que é a medicina em que eu acredito, é a medicina que eu pratico. Então, isso é visando o bem-estar do paciente em todos os sentidos. Você não vai só operar e ela só vai ficar bonita. É muito mais do que isso, entendeu? Eu sempre falo para minhas pacientes, eu não estou aqui para te vender cirurgia, né? Então, durante algum tempo eu fui um vendedor de cirurgias. Há muitos anos eu tive um propósito de transformar vidas, tá? Então, quero até dar um testemunho aqui, que o Eduardo já é meu amigo de longa data, mas eu não, né? há alguns... Sim, você também, claro. Né? Mas há algum tempo ele está trabalhando aqui conosco, na nossa equipe, e realmente essa experiência do paciente na diminuição da sua ansiedade em entrar para o centro cirúrgico tem sido fundamental, né? Se a gente fizer uma pesquisa aí com todos os nossos pacientes, pelo menos assim, a grande maioria vai ter essa resposta como positiva, porque realmente tem sido um diferencial e de público aqui. Eu te agradeço, Eduardo, em nome de todos os nossos pacientes. E como o Du falou, é uma coisa muito acolhedora. Então, eu já fui paciente dessa equipe. Então, é uma coisa que você vem segura, você vem sem medo, você é muito bem acolhido. Eu acho que isso daí que faz toda a diferença, né? É isso aí. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Aguardo todos aí para o nosso próximo encontro. Vamos ver qual é o tema, tá? É sempre uma surpresa, a gente não vai adiantar tema, para que vocês fiquem ligados aí e espero vê-los em breve. Tchau, tchau, até logo.